aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e eu vim aqui trazendo um tutorial para vocês sobre cores. E hoje eu vou fazer a colorização de um vídeo de documentário. Ou seja, a gente vai fazer uma cor mais neutra, não tão dramática. E eu vou estar trazendo para vocês passo a passo o que eu faço, como e por quê. Vamos ver se vocês vão gostar. Vamos ao que interessa. Eu já estou aqui na paleta, na aba de cores do DaVinci Resolve. Então, para quem não conhece, o DaVinci ele funciona com um sistema de nós. Posso fazer um tutorial mais específico sobre como funciona esses nós mais para frente. Vamos então começar corrigindo essas cores. O que eu começo fazendo? Geralmente eu começo trabalhando no contraste ali, isolando os tons mais claros dos escuros. Então eu vou chamar esse primeiro nó de balanço. Ok, para fazer isso existem várias ferramentas. Eu gosto de usar a curva, porque ela é muito prática, você tem um controle muito bom na mão já. Vocês vão perceber quando eu começar a movimentar. Por exemplo, aqui, vou puxar os tons, começar um pouco mais para os escuros. Os scopes já apontam uma certa perda de informação, mas é porque tem coisas predominantemente pretas aqui. Vocês podem ver o que ele está identificando como se você estivesse perdendo essas informações. Mas nessa imagem acaba não tendo problema. Vamos só abaixar um pouquinho aqui. Ok, os tons mais claros. Vamos deixar como está. Vamos adicionar uma curva em S para dar mais contraste. Vamos puxar esses tons aqui um pouco mais, quase medianos mais para baixo. E aqui, levemente. Mas num S muito leve, para não forçar muito o contraste. Vamos ver a diferença? Olha só, aqui a gente está tendo contraste bonito, não muito forçado, porque não podemos fazer nada muito dramático. Tem que ser algo agradável para ver, uma entrevista, né? Então tá. Chegamos aqui no contraste a princípio agradável, mas para frente, conforme nós vamos mexendo nas cores, a gente pode voltar a dar uma mexida nele, mas por enquanto tá bom. Vamos fazer aqui um balanço de branco, porque como vocês podem ver, essa imagem está bem amarelada. Então eu vou chamar esse próximo node de WB, que é White Balance, né, que é balanço de branco. Aqui existe uma ferramenta muito interessante. Esta ferramenta aqui, você pode clicar em algum lugar da imagem e dizer para o editor, eu quero que você entenda isso como branco. Então ele vai transformar aquela superfície que você clicou em branco. No caso aqui nós temos exemplos para fazer uso dessa ferramenta. Por exemplo, aqui e aqui é uma parede branca. Então, por exemplo, vamos clicar aqui embaixo e bum, olha só a diferença. Vou maximizar aqui para vocês darem uma olhada. Ele fez o balanceamento de branco. O que é legal agora a gente fazer? Aqui a gente pode dar uma saturadinha mais, muito suave. Não muita coisa. Quase imperceptível, né? E no olho, pelo menos eu consigo ainda perceber um tomzinho de amarelo que eu gostaria de tirar. Então o que a gente vai fazer inicialmente? Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é tirar um pouco da cor das sombras, tá? Mas isso é uma coisa que eu faço meio que sempre, que eu acho que fica mais bonito, coisa pessoal. Então aqui são as sombras e aqui são os tons mais claros, né? Eu pego aqui a parte das sombras e tiro um pouco das cores delas. Ok, você pode ver aqui mais ou menos no terno dele, nos tons mais escuros, a diferença dessa aplicação de cor. Vamos tirar um pouco daquele amarelo, né? Que está meio que predominante aqui. A gente vai na roda Offset, que muda a cor de todos os tons, basicamente. E a gente vai puxar no sentido contrário do amarelo. Você pode ver que o amarelo está para cá. Então, eu vou dar uma... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso num novo nó, para a gente ter mais controle do que está fazendo. Olha só, vou puxar um pouquinho para cá. Conseguem ver a diferença? Esse é o tom mais amarelado. E aqui eu tirei um pouco do amarelo. Você vê que a imagem ficou um pouco mais neutra, está um pouco mais correta. Vamos brincar aqui com o contraste.
pouco mais, né? Além daquelas curvas lá atrás, a gente vai dar uma mexidinha aqui só para ver. Se fica muito dramático, se fica mais bonito. Se não ficar bom, a gente tira. Ó. No fim das contas eu gostei, trouxe mais à tona as cores e tá bem agradável. Então eu vou manter essa alteração de contraste. Adicionando mais um nó, eu vou agora fazer uma vinheta, tá? O que essa vinheta faz? Ela puxa a atenção mais para onde você quer, tá? Então você adiciona inicialmente uma janela redonda e quando você clica nesta varinha mágica aqui, você consegue ver o que você está selecionando para aplicação do efeito em tela. Primeiro nós estamos fazendo a seleção, ok, clicou, sabe? Fez o círculo, só que é o seguinte, eu quero fazer alteração em tudo que não está nesse círculo. Então eu seleciono a parte inverter máscara. Agora estou selecionando todo o inverso. E posso desselecionar a visualização, tanto da máscara quanto da área selecionada. E vou diminuir aqui os tons médios da imagem. Gama são os tons médios. Por que eu diminuo os tons médios? Vejam a diferença. Porque os tons médios fica um escuro mais sutil e o espectador ele não pode perceber que a vinheta foi feita, tá? Senão isso tira o olhar da pessoa, não dá o efeito desejado. Então o efeito desejado é você direcionar o olhar da pessoa sem que ela perceba. Então a gente adiciona a vinheta escurecendo os tons médios, porque se a gente fizer isso nos tons mais claros, fica muito evidente. E não só isso, aqui a gente vai adicionar um pouco mais de maciez na transição da máscara. Então o que a gente faz? A gente aumenta essa parte para ficar mais imperceptível ainda esse efeito. Vejam aqui. Quando a gente faz essa alteração, vocês conseguem perceber o que foi feito, mas se vocês já pegarem pronta essa imagem e baterem um olho, não tem muito como você apontar, existe uma vinheta aqui. Porém, naturalmente afunila a tua visão mais para o centro de interesse, que no caso é o entrevistado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou primeiro adicionar um pouco de blur nessa ferramenta. Aqui a gente adiciona um pouquinho de blur, mas não muita coisa, tem que ser bem suave. Olha o que eu fiz. Percebem que em volta ficou um pouco mais borradinho? Como o fundo não tem muito desfoque, isso ajuda a dar um desfocado bonito de fundo, de maneira quase imperceptível também. Então ao redor não só fica um pouco mais escuro, um pouco mais, entre aspas, embaçado, ou seja, fora de foco. Vamos gerar um novo nó e se clica em Add Outside. O que isso vai fazer? Ele vai gerar um outro nó inverso do nó anterior, ou seja, selecionando exatamente o contrário. Nós vamos adicionar a nitidez, tá? Eu deixo em 47, geralmente dá uma nitidez bem bonita e natural. Agora a gente vai dar uma tratada na pele, chamada Qualifier. Você seleciona um ponto para fazer a alteração específica na imagem. Esse ponto vai ser selecionado através de cor, saturação e luminância. Vamos lá. Então, podemos ver então o que está selecionado. Está selecionado o rosto e alguns outros elementos aqui em volta, que se aproximam de um tom de pele. Mas que não vai ter problema. Por que eu quero isolar só o rosto dele? Eu estou achando o rosto dele muito rosa. Tá? Então, a gente vem aqui na paleta de cores, tendo em vista que o rosto dele já está devidamente selecionado, e vou puxar no sentido inverso do rosa. Vocês podem ver que a roda está aqui, né? Certo? Então vamos puxar para o verde um pouquinho, verde, amarelo, bem leve essa puxada, bem sutil. É uma coisa que eu sempre gosto de aplicar. Essa é uma versão que só tem no pago, mas não faz tanta falta assim. É uma coisa só que eu gosto de fazer, é aplicar um grão de filme chamado Film Grain, o nome do efeito. Então a gente vai aplicar aqui. A versão normal geralmente é muito sutil, eu gosto de deixar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais visível. Eu vou deixar ela bem forte, bem visível, só para vocês verem
mais nítido qual que é a diferença desse efeito. Vejam só. Conseguem ver aqui? Eu vou desativar, vou ativar. Então assim, agora o efeito está super forte para vocês conseguirem ver a diferença. Então a gente diminui a força desse grão e deixa ela bem sutil e bem suave. Para que isso? Porque essa imagem digital às vezes ela fica muito estéreo, muito... E é legal a gente adicionar um pouquinho de textura na imagem que a gente está tratando. Nós temos nosso resultado final.